pessoa que tem um problema de adição vai ter esse problema para o resto da vida. Vai perdendo também alguns princípios que foram incutidos pela família e vai cometendo insanidades. Tudo vai sendo mais e mais. E só para se interromper o processo, não há outra forma. Foi declarada como uma doença crónica, progressiva e fatal em 1963 pela Organização Mundial de Saúde. A adição, seja ela qual for, caracteriza-se pelos efeitos devastadores que causam no dependente. Uma doença diagnosticada como incurável porque, seja qual for o vício, a tendência é o de arrasar a vida da pessoa todos os dias e cada vez mais. Esta doença da adição é uma doença crónica, progressiva e fatal. Estas palavras saem da boca de José Luís Tareja, administrador da SAM, um centro na Moita para o tratamento de vícios como o álcool, as drogas, distúrbios alimentares, jogo e sexo. Aqui a ajuda dada aos aditos é sob o sistema Minnesota, um programa criado nos Estados Unidos nos anos 50, onde a base é a troca de experiências entre viciados ativos e viciados em recuperação. Os 12 passos são os instrumentos base e têm sido, ao longo dos anos, um sucesso na América do Norte e Inglaterra. Grupos de autoajuda que funcionam como alicerce para o dependente. É normal que a pessoa, com o passar dos anos, não é? As bases que vai criando, mais facilmente lida com uma vontade de beber ou com um impulso de ir usar alguma droga, mais facilmente lida com esse impulso e com essas vontades. E também vai treinando ao longo desse tempo o saber dizer não. Esta doença de sentimentos foi vivida na pele por José Luís, que ao longo desta entrevista nos contou a dor e as consequências de cerca de 20 anos de dependência. Mesmo a nível psicológico, a nível físico, a nível social, familiar e a nível espiritual, não é? Porque a pessoa, quando entra numa adição compulsiva em consumir, vai perdendo também alguns princípios que foram incutidos pela família e vai cometendo insanidades e só para se interromper o processo, não há outra forma. Aliás, para José Luís, esta é a única cura da doença, a interrupção do vício. Só assim o dependente poderá voltar a ter uma vida normal. O importante é aprender a lidar com problemas, perdoar-se a si mesmo por tudo o que já aconteceu e ter sempre alguém com quem contar. E neste processo de recuperação do vício, o afastamento de alguns amigos torna-se natural. Se há essa vontade mesmo da pessoa ter um novo modo de vida, há um afastamento natural das pessoas que antigamente acompanhava. É difícil explicar o que leva alguém a ter um problema de adição. Afinal, cada caso é um caso. O vício é um problema que não escolhe sexo, idade, classe social ou etnia. Mas apesar de não se poder fazer uma análise do que está na base do problema, para José Luís existem sim algumas características que são comuns a todos os dependentes. É quase comum em todos, é esta negação que nós temos em relação ao problema de ter uma doença, a falta de autoestima, pessoas muito impulsivas, são pessoas com uma incapacidade de dizer não, e são pessoas que propriamente têm muita dificuldade em lidar com os sentimentos, sejam eles sentimentos bons ou sentimentos menos bons, não tem a ver. Tal como diz o ditado que a falar é que nos entendemos, aprender a expor os sentimentos, a falar sobre os medos, os complexos e a baixa autoestima é meio caminho para conseguir recuperar-se do problema da adição. Um processo lento, vivido dia após dia, com altos e baixos, mas que com trabalho e dedicação pode sim fazer parte do passado.
Eu hoje tenho um conhecimento interior de mim, tenho amigos, partilho, falo dos meus sentimentos, falo dos meus problemas, peço ajuda. É algo que é diferente. Uma diferença que começa com um simples passo, o de pedir ajuda.